Interpretando a Bíblia Sagrada. Interpretando a Bíblia Sagrada. Não é raro encontrar pessoas na rua com uma Bíblia debaixo do braço, sendo que pregação se encontra em qualquer lugar. Mas como muitos dizem, a interpretação da Bíblia é completamente subjetiva. Então, como dar crédito a quem às vezes demonstra que sequer soube ler o que deveria ter lido? A Bíblia é desodorante de crente, só serve para ficar embaixo do sovaco. Só pode ser. Pois é difícil acreditar que muitos crentes a tenham pelo menos folheado, principalmente porque não tem figuras. Aliás, conheço vários cristãos e até hoje nunca vi pessoalmente um que o tenha feito pelo menos com isenção. A Bíblia se torna um troféu sagrado em que não é permitido sequer ler. Sendo assim, não é difícil interpretar que ela diz o que não diz ou que ela não diz o que diz. Confuso? Não. Não é confusão, é loucura mesmo. Não deve ser novidade para ninguém que pastores analfabetos ou semi-analfabetos existem aos montes. E mesmo assim, tem gente que diante de uma louvação consegue parar para ouvir. Mas poucos parecem interpretar que muitas das coisas ditas sequer são racionais. Já fui parado na rua e então ouvi a seguinte pérola: o homem não veio do macaco porque até agora não vi nenhum macaco virar homem. Evidentemente, não dei atenção, mas o cidadão falava com toda a propriedade que parecia ter feito um pós-doutorado em Harvard. Com isto, não quero dizer que não existam incautos em Harvard, pois a praga religiosa está em qualquer lugar. Eu já ouvi falar em hermenêutica e que a Bíblia precisa ser interpretada, mas então vejamos. No livro mais impresso de todos os tempos, em diversas línguas e que muitas pessoas possuem, tem coisas escritas que quem adquire não pode entender? Curioso isto, levando-se em conta que quem escreveu, segundo a interpretação dos religiosos, foram homens inspirados por Deus, sendo que alguns dizem que foi o próprio Deus. Que sentido faz, em pleno século XXI, que um tal de Deus deixe circular um livro onde o que está escrito não é o que está escrito? E que este cara tenha permitido os mais diversos erros de interpretação? Desde fatos supostamente históricos que se contradizem entre si, até erro na tradução de textos antigos, tudo é desculpa. Portanto, peço a Deus que faça um recall na Bíblia por defeito de fabricação, mas anuncie na televisão porque atinge mais rápido aos consumidores, pois existem meios mais eficientes que os da Idade Média. A Bíblia é provavelmente um dos livros mais mal escritos da história da humanidade. E é com certeza o pior escrito dentre os mais publicados. Mas faz sucesso, pois afinal de contas, para interpretar a Bíblia não é preciso nem saber ler, pois parece que o conhecimento passa por osmose através das axilas dos crentes e chega até o cérebro. Eu, na verdade, não tenho a mínima ideia de como isso acontece, mas como Deus é milagroso, talvez não seja mesmo necessário ler. Eu aqui no meu mundo real penso que livros sagrados são apenas uma manifestação da ignorância humana, pois todos os livros um dia serão frutos desta ignorância se acreditarmos que existe evolução da sociedade. Sendo assim, livros velhos, mesmo que possuam algum conhecimento válido, um dia serão velhos e os concretos poderão nem mais existir, pois para os dias de hoje, até Sócrates e Platão disseram coisas que já foram superadas pelas novas manifestações de conhecimento. Será que ainda estamos na transição da renascença e nos afastando do teocentrismo e nem percebemos? Será que isto é um destino humano, o de acreditar que estamos fadados a aceitar a ignorância por parte de alguns que insistem em permanecer na Idade das Trevas? Se lermos a Bíblia como um livro arcaico, escrito por pessoas em uma ocasião onde a moral era outra, onde comer frutos do mar era abominação, matar um filho malcriado era aconselhado, exterminar homossexuais era uma solução, onde a mulher era quase uma outra espécie considerada inferior e onde a escravidão era permitida, onde homens poderiam ter a posse da liberdade de outros homens, tudo faria sentido. Seria só um livro velho com conceitos ultrapassados, ou seja,
O que hoje seria considerado como atrocidades, em certas épocas foram consideradas normais, e que apesar da maioria das pessoas que têm este livro pensarem completamente diferente das afirmações que estão claramente escritas lá, ainda tem o que está lá escrito como algo intocável, além da compreensão e do questionamento. Resumindo, é preciso ser burro para achar que a Bíblia é um livro de ensinamentos, pois não ensina nada. O que pode se constatar diante das contradições, dos erros históricos, dos erros relacionados a conceitos científicos, dos erros até morais de acordo com o juízo de valores coletivos odiernos, é de que se um ser supremo é responsável por tanta bobagem, de supremo ele não tem nada. Talvez algum anjo, arcanjo, algum santo, quem sabe, até o diabo, deveria mostrar que existem erros na obra literária que os cristãos consideram como a mais importante. No entanto, isto é viajar na maionese, pois se Deus, anjos, arcanjos, santos e nem o diabo existem, então está claro que não existem verdades absolutas e intocáveis neste livro sagrado, e que as pessoas necessitam parar para pensar e chegar à conclusão do que realmente é verdade. A interpretação da Bíblia já levou muita gente para a fogueira. Quem sabe este não seria o destino mais justo para a maior mentira de todos os tempos. Pensando bem, não se deve queimá-la, pois a mesma deve ser entendida como a representação da ignorância histórica do homem, e que conceitos obtusos não devem ser considerados como reais, e sim como que realmente são, ou seja, apenas velharias que não se deve repetir para o bem da humanidade. Sendo assim, o certo seria entender a maior parte da Bíblia como o que não se deve fazer. Uma das razões é que não se faz mesmo, pois a moral social não permite, e a outra razão é porque é só um livro velho.